pessoal, sou Feliz por aqui e hoje nós vamos falar sobre como criar os seus públicos ou segmentações dentro de plataformas de anúncios como Facebook e Instagram, mas eu queria adicionar uma informação. Grande parte das segmentações, das possibilidades que a gente enxerga aqui em Facebook e Instagram, a gente também encontra em outras redes sociais, como o Twitter, o LinkedIn e outras redes, porque elas vão trabalhar com interesses, com comportamentos e também com públicos personalizados, que é o que eu ensino na aula sobre públicos personalizados, mas elas são muito similares ao que a gente encontra no Facebook e no Insta. Então, fique esperto, o que você vai aprender aqui vai ser muito útil para outras coisas também. Vamos lá. Primeiro, o que são os públicos ou as segmentações? São as pessoas que você quer atingir, o teu público-alvo. Então, antes da gente chegar aqui, você tem que parar e pensar, quem é a minha persona ou quem são as minhas personas? Quais são os perfis dessas pessoas? Onde elas estão? O que elas querem? O que elas desejam? O que dói nelas, né? Qual é o tipo de dor que você pode resolver com o seu produto ou serviço? Como que você pode ajudar essa pessoa, né, que é o teu público-alvo, a atingir algum resultado, algum objetivo que essa pessoa tem. Então, é isso que você precisa planejar e pensar aqui para conseguir criar os teus públicos, que a gente também chama de segmentações, tá? Os públicos também vão variar de acordo com a etapa que eles estão no seu funil de conversão. No curso sobre fundamentos do marketing digital, eu explico mais sobre o funil. E é legal a gente lembrar que a gente tem esses públicos amplos, que os que eu ensino hoje nessa aula, eles são os públicos que a gente está atraindo, são públicos que a gente ainda não conhece, não tem muita afinidade com o nosso serviço, com o nosso produto. Mas eles, né, são muito importantes porque é a partir desse perfil deles que a gente consegue se conectar, fazer aquele primeiro contato, para depois a gente trabalhar os públicos personalizados à medida que essa pessoa avança no teu funil, né, de compra aí para gerar resultados nos teus anúncios. Beleza? Então vamos lá, falar de público amplo. Quem são, onde estão, o que querem? Então a gente pode ter, por exemplo, interesse em futebol, interesse em algum time específico, em outro tipo de esporte, em filmes, em estudos, em área de trabalho, interesses, tá? As pessoas têm interesses diversos. E aí você pode pensar que tipo de interesses essas pessoas têm, demonstram, tá? O Facebook vai pegar esses interesses a partir do tipo de conteúdo que elas curtem, comentam, compartilham e também a partir das mensagens que a gente envia. Então, o que você escreve no aplicativo de mensagens do Facebook, exceto pelo WhatsApp, porque eles dizem que é criptografado de ponta a ponta, mas o Messenger em si, ele também lê as suas mensagens e entende que tipo de assuntos você fala ali e a partir das palavrinhas que aparecem, eles sabem que você tem interesse naquilo. Então, ó, fica esperto. Você pode também usar a faixa etária como um perfil amplo, né, de segmentação aqui de público, mais velhos, mais jovens, né, o público Z, o público X, público boomers, né, os mais velhos. Você pode ainda segmentar por um tipo de comportamento. Viajante frequente, pessoas que gostam de coisas ao ar livre, pessoas que estudaram em determinada instituição de ensino ou fizeram determinado curso, pessoas que atuam profissionalmente em alguma área, tá? Isso também é segmentação de público amplo. E, por fim, a localização geográfica. A gente pode ter um perfil especificamente, né? Deixar ele mais amplo, já determinar a idade e tal, e Brasil inteiro, por exemplo. Ou eu posso falar, não, eu vou segmentar por regiões, eu quero falar só com as pessoas que estão próximas de mim, e aí você vai escolher o interesse, o perfil de comportamento, enfim, o que aquelas que definem a tua persona dentro de uma determinada faixa etária e falar, tá bom, por mais que eu possa atender o Brasil inteiro, eu vou segmentar só para uma região, por quê? Porque o preço do frete para entregar meu produto é mais barato nessa região. Então, você vai montar esse conjunto de informações para definir teu público. Bom, vamos avançar então, que eu tenho mais coisas para explicar.
Você vai definir, primeiro, claramente o perfil da tua persona. Que dores ela quer resolver, que desejos ela tem, que tipo de trabalho que ela faz, onde que ela está, qual que é a faixa etária média, homens, mulheres, os dois. É legal você estabelecer mais de uma, porque você pode fazer testes, tá? Então, por mais que o seu produto seja um produto, digamos, mais amplo, vou usar exemplo de escola aqui, tá? Eu já falei em alguns outros vídeos desse exemplo, eu acho que é bem produtivo a gente pensar dessa forma. Eu tenho uma escola e eu atendo principalmente pais, mães de crianças em faixa etária escolar, né? Então, ali de 6, 7 anos, eu começo a falar com esse público a partir dos 5 anos de idade do filho. Então, eu tenho esse público dentro do Facebook, eu vou escolher pais com filhos nessa faixa etária, e aí eu vou ter diferentes perfis de mães com filhos que estão entrando na escola, daquelas que os filhos já estão em idade escolar há mais tempo. Então, né, quem tem filho de 8, 9, 10 anos, essa pessoa tem um perfil diferente. Ela busca uma escola e ela vai procurar atributos diferentes do que aquela que vai encaminhar o filho para a alfabetização, para entrar na escola agora. Então, eu posso pensar em públicos, personas diferentes para essa mesma campanha de matrícula, certo? Então, isso se aplica a diversos outros segmentos. Veja aí na sua empresa o que você pode fazer para diferenciar algumas sutilezas que vão fazer essa mensagem chegar mais personalizada e, por isso, agregar mais valor. Tá? Então, primeiro, estuda a persona. E aí eu já mostrei esse gráfico aqui, essa estrutura de campanha na aula em que eu falo sobre a estrutura e objetivo de campanha, né? Como é que você começa a criação da sua campanha. Os públicos, eles estão aqui, ó, nessa segunda etapa, que são os conjuntos de anúncio, tá vendo? Então, o público, ele vai se aplicar dentro de um conjunto. Uma campanha com o mesmo objetivo pode ter diferentes públicos de acordo com aquilo que você quer atingir, né? De acordo com aquele objetivo, você determina quais serão os públicos. Como é que a gente faz, então, para acessar? Como é que eu começo a mexer nisso? Eu já criei uma campanha, tá? Uma campanha teste aqui, ó. E aí eu vou entrar na minha conta de anúncios, que é o gerenciador. Vou olhar para essa tela, porque essa é a tela inicial. E aí eu tenho as abas. Aqui, ó. Tem a aba de campanha, conjunto e anúncio. Essa do meio é a aba de conjuntos. Ela tá azulzinha ali, ó. Então, é ali que a gente vai encontrar o perfil do público, tá? Eu vou selecionar o meu conjunto e quando eu entrar nele, tá vendo? Ó, bem no meio ali. Quando eu entrar nele, eu tenho um vídeo aqui para mostrar mais, mas ele vai abrir várias caixinhas e aí nessas caixinhas é que a gente encontra o perfil de público. Eu vou dar play no vídeo dentro do meu vídeo e aí a gente continua conversando. Então, ó, acessei a campanha, clico na campanha, eu tenho ali os conjuntos. Eu vou selecionar meu conjunto e vou clicar no lápis. Pode ser na barrinha lateral que ela abre, ó. Ela abre e cobre a tela. Eu tenho várias caixinhas, orçamento e tal, e eu tenho público. Então, eu vou encontrar esse quadradinho dos públicos e eu posso ter públicos que eu já salvei de outras campanhas que eu vou usar e eu seleciono ali. Senão, eu vou criar do zero. Então, primeira coisa, eu vou entrar no perfil ali da localização, clicar no editar, e aí eu posso colocar nome de cidade, posso colocar endereço, que ele pega bem certinho o raio daquele endereço, posso aumentar ou diminuir o raio, posso pegar estados inteiros, ou eu posso clicar nesse pininho e mexer ele na tela, e aí eu defino bem certinho onde é que eu quero que ele caia, tá? Ele vai pegar uma latitude e longitude. E a gente pode também alterar o raio dela. Outra coisa que eu posso fazer dentro de localizações é excluir. Então, eu tenho aqui, ó, o público, eu vou excluir. E aí, o meu anúncio não vai aparecer naquela região, só as que estiverem em azul. Depois eu vou no faixa etária. Eu não posso fazer anúncios para pessoas menores de 13 anos e vai até 65. Gênero, entre homens, mulheres ou todos. E aí eu tenho aqui, ó, direcionamento detalhado, que é onde eu encontro interesses, tá? Comportamentos,
Aqui que eu tenho a maior parte das riquezas de detalhamento de dados. Então, por exemplo, se eu só escrevo dentro da caixinha, ele vai me aparecer aqui, vai me exibir várias opções, e depois eu vou nas sugestões e o Facebook me oferece outros interesses e perfis, enfim, que são relacionados àquilo que eu selecionei. Então, essa é a primeira etapa, tá? Deixa eu dar uma pausa no meu vídeo aqui para eu explicar isso. Ó, vou voltar um pouquinho aqui nas sugestões, tá vendo? Ó, cliquei em sugestões e ele já abriu aqui uma lista de coisas relacionadas à palavra que eu já selecionei. Eu já testei isso, garanto para você que as sugestões são relevantes sim, tá? Aparecem coisas bem legais aqui, pode confiar. Se você colocar, por exemplo, o nome de uma influenciadora que o seu público curte, ela tem que ter um volume mínimo de interações por mês para aparecer aqui. Mas digamos que você pegue uma bem grandona, vamos pensar numa cantora famosa, sei lá, meu público gosta da Anitta. Então, se eu colocar o nome da Anitta aqui, vai aparecer o nome de outras cantoras pop que são muito parecidas com a Anitta, para você selecionar também, tá? Então, é bem legal você pensar dessa forma mais ampla, assim, né? De outras formas de atingir teu público, porque é isso que faz você ter um público, ter um alcance maior, né? Outras formas de você chegar no seu público sem ir pelo óbvio, faz o teu anúncio ficar mais barato. Segunda parte aqui, ó, é que a gente tem como usar alguns perfis já prontos do Facebook, que é esse aqui, o procurar. Tá vendo? Ó, cliquei no procurar, dei uma pausa aqui. Ele vai nos dar uma série de dados demográficos de interesses, que são interesses já prontos do Facebook e de comportamentos. Voltado ao Play, você vai ver como que funciona isso. Então, ó, em dados demográficos, eu tenho formação profissional, financeiro, os pais, ocupação, status de relacionamento, casado, solteiro e tal. Bem legal, então abro ali rapidinho só para vocês verem, mas tem muitas opções. Em ocupação tem por setor, né, a área de trabalho daquela pessoa, o cargo que ela ocupa, ou até mesmo a área de trabalho, né, se você quiser especificar melhor. E aí a gente tem a segunda parte, que são os interesses. Interesse, nós temos comidas, compras, entretenimento, esportes, que mais? Tem até que lembrar aqui, porque é muita coisa, ó, tô olhando aqui na minha tela, mas é bastante coisa. E aí em comportamentos, é tipo, viajante frequente, se a pessoa está sempre usando aparelhos de alta tecnologia, pessoas que têm interesse em produtos de alto valor, tá? A classificação do consumidor é isso. E outros comportamentos, por exemplo, de viagem frequente. Pelo seu GPS, seu celular está sempre mexendo, ele sabe que você viaja com frequência. Então, você tem esses dados em procurar, que é muito legal para facilitar. Então, e esses perfis prontos estão aqui dentro do procurar, tá? Você tem a opção de escrever ou de procurar algo que o Facebook já preparou para você. E aí, eu posso ter mais coisas dentro dessas caixinhas de direcionamento detalhado. Então, ó, essa mesma caixinha que eu acabei de abrir, eu posso clicar em limitar público. Opa! E aí, ele abre uma segunda caixinha igualzinha à de cima. Igualzinha. Qual que é a diferença? É que eu vou precisar que essas pessoas do meu público-alvo estejam com interesses, né, que elas correspondam à primeira caixinha e que também correspondam à segunda caixinha. Então, tudo que eu preencho na de cima, ele tem que fazer um filtro e falar a de baixo também. Se eu colocar tudo dentro da mesma caixinha, ele vai somando e o público vai ficando meio difuso, sabe? Amplo demais. E você acaba não conseguindo chegar nas pessoas certas. Por exemplo, eu quero mães com interesses em produtos de alto valor, porque a minha escola é uma escola cara. Então, se eu colocar as duas coisas dentro da mesma caixinha, mães e interesses de alto valor, o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas que são ricas e que não têm filhos, não estão interessadas em matricular ninguém na escola, e eu vou ter as mães pobres que não têm dinheiro para contratar a minha escola. Então, isso não vai ser muito assertivo, isso vai ser difuso, certo? Agora,
Se eu tenho na primeira caixinha o perfil mães e na segunda caixinha o perfil pessoas com interesse de alto valor e outras coisas relacionadas a produtos de alto valor, aí sim, eu tenho as mães que têm dinheiro para pagar a minha escola. Deu para entender? Então, isso a gente faz como? A gente vai lá. Embaixo da caixinha de direcionamento detalhado tem um botão chamado limitar público e nele você clica, vai abrir essa segunda opção, essa segunda caixinha para você continuar preenchendo o perfil do seu público. Beleza? E não para por aí. A gente tem mais uma coisinha que eu vou dar um play aqui. Então, ó, abriu a segunda opção. Então, e não para por aqui. Eu tenho o botão do excluir. Então, o excluir vai abrir uma caixinha com todas as mesmas opções das caixinhas de incluir pessoas com direcionamento detalhado. Só que aqui, tudo que eu selecionar vai ser excluído. Então, peguei um exemplo qualquer aqui, interesse, um tipo de música, e aí todas as pessoas que estiverem... Opa, pausa um pouquinho aqui. Todas as pessoas que estiverem dentro do meu perfil de público, tá? Que eu já delimitei nas caixinhas em que eu incluo interesses, comportamentos e perfil demográfico, eu vou ter também uma exclusão de públicos. Então, por exemplo, eu posso ter as pessoas lá, as mães com poder aquisitivo, e eu vou excluir mães que tenham determinado perfil de, sei lá, sustentabilidade, porque a minha escola não é Waldorf, né? Sei lá, tô chutando aqui um exemplo bem clássico, assim, bem bobo, até um pouco preconceituoso, mas é só para vocês entenderem que eu vou ter um determinado perfil de público e eu vou excluir algumas pessoas dali. Em alguns casos, quando o teu público é super amplo, assim, eu posso impactar muitas pessoas, sabe? Tipo, é um produto que eu posso vender para qualquer pessoa, dos 8 aos 80 anos e tal. É legal você subdividir esse público e, às vezes, ao invés de você incluir um zilhão de interesses, você só fala assim, tá bom, o que meu público não gosta? Pegando aqui o exemplo que eu usei agora há pouco, né? Então, pausa aqui um pouquinho para explicar essa questão do excluir, tá? Então, eu posso ter o perfil lá, eu selecionei, né, pessoas com interesse nisso e também nisso, ou só um deles, e aí eu vou excluir as pessoas que eu realmente acho que não vale a pena. Esse botão do excluir, essa caixinha do excluir, ela pode ter uma outra função estratégica de você usar, por exemplo, se você tem um produto que pode ser vendido para qualquer tipo de pessoas, dos 8 aos 80 anos, assim, qualquer um pode gostar. Eu vendo bala de banana, todo mundo compra. Então, eu posso não incluir um zilhão de interesses, sabe? Ao invés de eu incluir muitas coisas, deixar o negócio meio, assim, dissipado mesmo, né? Veicular para qualquer coisa. Primeira dica nesse caso, quando o teu público é muito amplo, é você subdividir ele, né, em perfis menores, que são as suas personas. E a segunda questão é, ao invés de você incluir um zilhão de perfis e interesses e comportamentos, você só fala assim, o que meu público não gosta? Meu público não engaja. Vamos pensar em música, né, entretenimento e tal. Tem muitas pessoas que fazem esportes ao ar livre e que não gostam de ir para uma academia, fazer uma musculação, fazer uma atividade fechada, em ambiente fechado. Então, você pode excluir apenas essas pessoas. Foi um exemplo bem bobo, talvez não se aplique na vida real, mas é isso, essa que é a lógica, sabe? Ao invés de você pensar em tudo que o teu público gosta, você tenta identificar somente o que ele não gosta e você exclui só isso. Um exemplo prático de como que eu já usei muito a caixinha ali do excluir foi trabalhando com corretores de imóveis. E eu estava vendendo apartamentos. Bom, uma pessoa que acabou de se mudar não vai comprar outro apartamento. Então, ao invés de eu delimitar um monte de coisas no perfil de compra de apartamento, eu tinha um perfil claro, né, dos interesses dessas pessoas, e na caixinha do excluir eu colocava excluir pessoas que se mudaram recentemente. Pronto, está resolvido. Então, assim, eu evito de gastar o meu dinheiro entregando anúncio para quem não vai comprar um apartamento, certo? E aí, aqui eu queria mostrar para vocês que a gente pode salvar, ó, tem um botão, salvar este público. Então, você vai ter maior trabalho de pesquisa para conseguir criar esse público. Não vou mentir, é trabalhoso. Essa parte do trabalho
é o que mais exige da gente, até porque as segmentações são a maior riqueza que a gente tem dentro de uma rede social. E aí, você vai fazer toda essa pesquisa e tal, e depois, como é que fica, né? Então, ó, voltando aqui, a gente salvou o público, e aí quando eu quiser usar, ao invés de eu criar um novo público, eu seleciono usar o público salvo, que foi todo aquele público que eu já pesquisei, que eu já usei, que já está ali pronto na minha conta. Então, isso facilita muito a minha vida daqui para frente, para não precisar recriar todas as vezes o mesmo perfil. Beleza? Então, aqui mostrando na prática como é que faz. Vamos, avançar. Para lembrar, então, localização, idade e gênero, dados demográficos, né? Mãe, pai, no que trabalha, se está casado, solteiro, enfim, todas essas coisas. Interesses, comportamentos e outros interesses. Então, tudo isso aqui é o que define o seu público amplo. Quando você clica no limitar público, você faz isso aqui. As pessoas que vão ser impactadas são somente as pessoas que estão ali na intersecção, né? Então, eu vou ter numa caixinha de interesses ali, na caixinha verde, alguns interesses, comportamentos, perfil, e aqui na caixinha cinza, outros interesses e perfis e demográficos, né? E comportamentos. E aí, quando eu cruzo essas duas caixinhas, só quem está na região da sombra é que vai ver o seu anúncio, né? Porque a pessoa tem que gostar disso e também daquilo. E quando eu clico no botão do excluir, eu vou ter as minhas definições já feitas e eu vou excluir as pessoas que tiverem aquele determinado perfil, mesmo que elas também estejam incluídas, né? Mesmo que elas estejam na intersecção ali, mesmo que elas façam parte do meu público-alvo, se elas atenderem aquela determinada perfil que eu mandei excluir, elas não vão ver. Dicas, importante. Se organize. Pensa no seu público, separa por perfil, escreve, eu vou ter um público assim, um público assado e outro público assado. Beleza? Tá limpo? É isso? Então, a hora que você for criar, você cria um de cada vez. Você fala, agora eu vou criar o público 1. E aí você entra e cria ele inteiro. Aí você cria o outro conjunto de anúncio e faz o público 2. E aí você vai, detalhe por detalhe, foca nele, finaliza. E aí você vai para o teu terceiro público e cria ele de cima a baixo. E salva. Salva para você usar de novo no futuro. Assim você não vai ter que refazer esse trabalho. Por quê? Quando a gente abre aquelas caixinhas, aparecem tantas opções que às vezes a gente começa a perder o foco e acaba misturando os públicos entre si. E aí acaba que a sua estratégia vai pelo ralo, tá? Então você vai acabar impactando as mesmas pessoas em conjuntos diferentes, o que não faz o menor sentido. Separa, organiza, escreve primeiro e aí depois você entra na plataforma. Gente, públicos amplos é isso aqui. Eu sei que é muita coisa, mas eu acho que vocês dão conta. Qualquer coisa, conte comigo e aguardo vocês na aula sobre públicos personalizados.